Bom, não tem como ser mais azarado do que o Atlético, cara. Eu vivi os pênaltis. Vou dizer uma coisa pra vocês, sejam bem-vindos, madridistas. E aí, como vocês estão? E os que não são, olha, talvez tenha gente aqui do Barça que curiosamente queria a mesma coisa que a gente essa noite, que o Atlético perdesse. Mas eu confesso uma coisa pra vocês, viu? Eu confesso uma coisa. Eu vivi o jogo com uma tranquilidade que até eu mesmo fiquei assustado comigo. Tipo, eu devia estar mais contra o Atlético, cara, mas simplesmente não conseguia. Sendo sincero, sempre fui meio indiferente a eles. É que sempre foi assim a relação Real Madrid-Atlético, torcedores de um e de outro time, muito ódio da parte deles contra a gente e depois, ao contrário, nem tanto. Talvez nos últimos anos, porque claro, se ficam te provocando, te xingando o dia inteiro, aí você acaba revidando e respondendo, né? Mas eu garanto pra vocês que também não senti nada. Quer dizer, não. O último gol da Real, o gol do Pablo Marim, acho que foi, né? Que se a Real marcasse, ganhava a Copa do Rei. Nem pulei nem nada, né? Sim, saiu um leve sorriso, mas quase mais um pouquinho, eu juro pra vocês, viu? Um pouquinho quase por pena. Eu penso, mas quantas vezes esse pessoal já perdeu finais? Nos pênaltis, no último minuto, cara, porra, velho, não dá pra ser mais azarado, cara. Eles perdem até isso, que a Real é um bom time e tudo mais. E desde que tem o Matarazzo, ainda mais. Esse time melhorou muito, mudança espetacular, né? Mas porra, você nunca vai ter uma final da Copa do Rei tão favorável como essa, cara. E aí eles vão e começam a disputa, errando 2 pênaltis. Meu Deus do céu, impressionante. Esse marrero aí, nem sabia que existia. O goleiro da Real, Ramiro, mandou bem. Na Copa, enfrenta um atrás do outro, ele fez 2 ótimas defesas no Sorloth e no Julian. Aliás, tem que revisar. No pênalti do Julian, teve 2 toques. Fiquem atentos. O do Julian e o do goleiro. Que Julian, tem que falar uma coisa, hein? Que golaço esse cara fez para empatar o jogo no minuto 82, 83. Que golaço, inacreditável. Como ele ajeita por trás e como chuta. É um jogador, Julian Álvares, espetacular. Sobre o pênalti, qualquer um pode perder um pênalti. E nem foi tão mal batido assim, viu? Foi mais mérito do goleiro, não foi? Pero Mas depois, na final, o Atlético não esteve bem. Por isso me lembro dos do Barça, porque li o Freisa dizendo ali, olha o que o Freisa disse, contra 11 é mais difícil, né? Ele puxando a sardinha pro lado dele, né? Quando, enfim, já faz não sei quantos dias que estão dizendo que o Barça não deveria ter terminado com 10 no outro dia. E você fala, mas do que o Barça reclama, não é o tema desse vídeo, mas é isso que reclamam. Não há cartões vermelhos mais claros que o do Cubarsí no primeiro jogo e o do Eric Garcia no segundo. Mesmo assim, fazer o quê? Depois fazem conosco o que fizeram em Munique com Gamavinga e alegam que está na regulamentação. E te dizem, vamos lá, o árbitro, quando o Vinicius, esse aí, quando deu o segundo amarelo para o Gamavinga, ele se virou. Ele diz para não ser feito de bobo, e a expressão dele ao perceber que é o segundo amarelo e tem que expulsar porque o Kane avisa. Bom, enfim, disso eu não quero falar agora. O caso é que, como eu disse, o Atlético hoje não foi bem, ou seja, hoje o mérito também é da Real, né? A Real é um time incômodo e muito difícil de vencer. O Atlético devia ter vencido a final da Copa, mas foram confiantes demais, cheios de si. Muito cheios de si. Outro dia eu vi, no jogão da Copa, uma conversa entre dois chefes. Martim Berazategui, esse da Real, e David Munhoz. Acho que é David Munhoz o nome dele, sim, esse que escreve David com B e com Z. O marido da Pedroche, acho que era Munhoz, não me lembro. Bom, o caso é que diziam, não, vamos arrasar. E eu falei, cala a boca, que essas coisas normalmente não dão certo. E olha, cara, olha só. Mas enfim, insisto, isso, nenhuma pena, nenhuma pena. Sozinho, o Cholo agora vai sair para falar. Bom, o que ele diz hoje? Quando perde para Madrid ou Barça, ele diz que foi porque eles têm mais dinheiro e poder. Mas então, o que ele dirá? Mas quem tem mais dinheiro e poder aqui é você. O que ele vai dizer aqui? Bom, vamos falar um pouco sobre o jogo.
o pênalti, o pênalti. E aqui, olha, vamos fazer como o Freixa, puxar um pouquinho para o nosso lado, porque, claro, o pênalti foi esse, né? Musso chega atrasado e acaba derrubando o jogador da Real. Beleza, quantos desses já vimos? O pessoal do Barça comparou com o do outro dia. Desculpa, não tem relação. Bom, até tem algo a ver sim. Logicamente, é um goleiro que chega atrasado. Quer dizer desculpa. Não, não. Aqui o goleiro chega atrasado na disputa pela bola e no outro dia o Musso, depois do chute do... Como é que ele se chama? Do Fermin de cabeça, segue o lance. É que parece que a gente esquece disso. No outro dia, o Musso fez a defesa no chute do Fermin. Não é que a bola saia e o Musso só atinja o rosto do Fermin, sem tocar em mais ninguém. Não, ele toca na bola, defende e como a perna está em movimento, não consegue parar no ar, acaba acertando o Fermin com tanto azar que faz aquele estrago no rosto dele, né? Na verdade, eu disse errado antes, não tem relação. Só se parecem porque um goleiro tromba com um jogador após a finalização. Mas é que, claro, aqui o goleiro toca na bola, aqui o Musso não toca na bola. Ele leva o jogador junto, machuca bastante, por sinal. Não foi tanto a pancada, mas sim a queda do Guedes. Foi terrível, com a perna dobrada. Espero que não tenha sido grave. Mas já vimos dessas, né? Quantas parecidas já vimos? Aqui apareceu uma que eu nem pensava em mostrar. Agora vamos parar de Bellingham e Ramiro com a Real Sociedade no meio. Mas estou me lembrando daquela do Chesney com o jogador do Celta no ano passado. Essa foi incrível. Muito parecida com a do Chesney com o Messi na Copa do Mundo do Catar 2022, onde marcaram pênaltis. Poxa, que coincidência. Que coincidência. Lá sim. Hoje também. Aqui não, porque o Barça estava lá. Mas é que, espera aí, aqui eu não sei quem estava apitando. Mas aqui eu não sei quem estava apitando. Mas nesse dia, espera aí, nesse dia, vocês sabem quem estava apitando nesse dia? Alberola Rojas. Naquele dia, é verdade que a bola já estava um pouco mais fora. Dava mais... Bom, nem tanto, hein? Está aqui do lado do Ramiro. O goleiro Ramiro, como diria o comandante Lara. Bom, enfim. Mas é que o Ramiro, se não me engano... Não, vamos ver aqui. Espera. Vamos ver aqui. Porque aqui temos... Vamos ver, Ramiro. O que ele fez naquele dia? Ele tocou na bola? Porque essa é a questão principal. The Mother of the Lamb. Vamos ver, quando Bellingham finaliza, ele tocou na bola? Ramiro. O goleiro Ramiro não tocou na bola. Claro, ele acertou e golpeou o Bellingham. Acho que essa é a chave. Me desculpem. Se tocou ou não na bola. Naquele dia, não tocou. Chesney, nesse dia, também não tocou na bola. Porque o de hoje, se é pênalti porque não tocou na bola, o do Chesney com Messi na Copa do Mundo, que também não tocou, também é pênalti. Ou seja, qual é o critério? Há um padrão aqui. Messi e o Barça. E o Madrid. Madrid para não nos darem, digo. Mas o que é impressionante é isso, ou seja, acontece que o árbitro daquela partida era Alberola Rojas, como hoje. É impressionante, né? Bom, enfim, pênalti Oyarzabal marcou aos 21 e depois o empate do Julián, como a gente disse, é impressionante. E por fim mesmo, não vou mais ficar falando da final da Copa, também não ia fazer nada demais, mas teve seu valor, principalmente pela forma como o Atlético perdeu, cara. A questão do hino, vaiar o hino. É impressionante. Você vai ouvir agora o som, porque vocês já sabem, acho que vaiar um hino, seja qual for, do país que mais irrita. Se algum país nos irrita, a mim não. Ou até, digo mais, de uma região, há regiões na Espanha que têm hinos. É uma ignorância e falta de respeito, pois há sentimentos das pessoas. Não se pode vaiar um hino. Por isso, outro dia, quando vaiaram no jogo da Espanha contra o Egito, o hino do Egito, e outras vezes que já vaiaram, a torcida da Espanha, digo, péssimo, terrível, lamentável. Meus compatriotas, que depois fazem o lolololo e cantam o hino da Espanha, ou o que for, isso não está certo.
Nem o do Egito, nem qualquer outro, claro, né? E acho que todos chegamos a esse consenso. Muitos, né? Sobretudo na TV espanhola. Vocês já sabem quem mora na Espanha e quem não mora, mas está um pouco por dentro o que é a televisão espanhola, né? Beleza! Vamos deixar assim, pois trabalhei na televisão espanhola. Juan Carlos Rivero, cara. Juan Carlos Rivero. Enfim, insisto, Juan Carlos Rivero, não sei o que ele disse sobre o hino do Egito, mas deve ter falado, como todos nós, que é besteira vaiar o hino do Egito, que está mal feito, está ruim. Esse negócio de muçulmano é quem não votar é outro assunto. Aqui falamos de vaiar hinos, ok? Olhem, mas eu vou deixar menorzinho, porque senão, por causa dos direitos... Mas enfim, hoje, Ibai Gomes, Ibaianos, né, transmitiu a final no YouTube. Isso é histórico, viu? Absolutamente histórico. Mas enfim, foi isso, quem fez foi o Ibai. Os demais não têm permissão. Vamos ver na Copa do Mundo se vão liberar imagens. Vou deixar menor, beleza? O importante é ouvir. Olhem só. Aqui toca o hino. Toca o hino da Espanha, já vai acabar. Não vou colocar o hino inteiro. Tinha os torcedores do Atlético de Madrid, que se tem algo que me deixa um pouco assim, é porque, bom, ali tinha gente que realmente se identificava com a Espanha, né? Prefiro não comentar sobre isso, pois entre os bascos há de tudo. Não vou me aprofundar. Vou falar do que quero falar, que é o que diz aqui no final Juan Carlos Rivero sobre o hino, sobre as vaias ao hino. Porque tinha uma parte do estádio fazendo lolololo e outra parte vaiando, né? Espanha ali com Lukman. Agora ele vai vir, beleza? Fica esperto, hein? Sua Majestade, o rei Felipe VI, o hino da Espanha vai para a Cartuja. Uns cantavam o lolololo, outros reagiam de outra forma. Bom, então, né? Liberdade de expressão, cada um entende o que tem que fazer nesse caso. Mas geralmente é bom respeitar os emblemas. Bom, no final ele meio que resolve, mas é impressionante, desculpa, é impressionante. Se você outro dia, que não sei se ele disse, né, mas entendo que, como o resto, nós dissemos. Se todos concordam que é errado vaiar o hino do Egito ou de qualquer país que jogue contra a Espanha em um estádio espanhol. Temos que dizer que o nosso também está muito errado, não é liberdade de expressão. Ou estamos dizendo que é liberdade de expressão o que fizeram outro dia. Bom, olha, pode haver liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão vai até certo ponto, até onde começa a do outro, né? Até onde você pode ferir certas coisas enraizadas na identidade, na nacionalidade. Existem emoções que eu respeito, como o cara da Noruega, que não quer que vaiem o hino dele. E eu sempre vou apoiar ele, claro. E na Espanha também, mas porque na Espanha a gente é assim? Com a gente mesmo, desde a televisão espanhola, é incrível, cara, desde a televisão espanhola, a televisão pública da Espanha, não, vai, cada um entende o que quiser entender, né? É que, cara, não vou continuar porque é impressionante. Bom, parabéns a todos os torcedores do Atlético, olha, chegam em finais e estão ali quase mesmo, estão ali, hein? Quase lá, ai... Na verdade, eu acho que não deve doer tanto pra eles, porque já estão muito acostumados. Beleza? Tudo de bom pra vocês? Deixem um like se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, por favor, comentem, compartilhem. No próximo vídeo a gente fala sobre Mourinho e tudo mais. Beleza? Valeu, tchau!